Fala, galerinha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso estudo de mercado, onde a gente está falando aí sobre os nossos estudos, o que está acontecendo, o que aconteceu no gráfico e quais serão as próximas oportunidades que a gente tem aí para essa semana, né? Hoje foi um dia meio movimentado no índice, deu aí para fazer algumas coisas interessantes. Já que a gente está tendo problemas lá com a Rithmic, com a Apex, a turma lá, então tá suspenso os testes na Apex pela Rithmic. Então, se você está querendo comprar e aproveitar a promoção, use a Tradovate, que a Tradovate está funcionando normalmente. E aqui no link, no vídeo, no nosso canal, você vai encontrar vídeos sobre como configurar, como que funciona, a parte de você fazer copy dos trades, se você quiser pegar mais de uma conta. Tudo isso você vai encontrar aqui no canal e no YouTube, beleza? E já que a gente está falando de mercado, queria dar um recadinho para vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso Instagram, corre lá, dá essa força para o canal aí que estamos postando bastante conteúdo sobre algumas operações, dia a dia, as coisas que acontecem quando tem acontecimentos. E o Instagram, vocês sabem, né? Para a gente ajudar a divulgar mais o canal, beleza? Bora falar então desse mercado de hoje, o índice, o que aconteceu? Hoje, quem acompanhou ali a turma do treinamento, que estava ali no nosso grupo fechado, estava com a visão de compra. Tanto é que hoje estava fazendo um teste, hoje eu operei sem o stop. E isso eu não recomendo para vocês, de jeito nenhum, tá? Hoje eu até mostrei para eles que eu estava fazendo. Poderia ter pego um trade muito bom, mas acabei pegando um trade com meio caminho andado, porque o preço foi além do que eu esperava de liquidez, que eu vou contar para vocês aqui, já que eu não consegui passar lá no Instagram. Eu tava com essa visão do preço subir, né? E aí, quando ele abriu acima dessa zona de liquidez, a minha ideia era que esse preço fosse capturar a liquidez aqui e fazer um novo teste nesse imbalance ou nessa região aqui. Tá? Até que meu alvo era aqui, que acabei, lógico, não saindo. Eu saí desse trade aqui na volta dele, porque bateu, não rompeu, segurou, eu caio fora do primeiro alvo, eu não fico esperando voltar para ir no alvo de novo. Então eu não tenho isso, saí com metade do que eu queria, mas saí, né? Então isso é o que importa. Então voltando aqui ao raciocínio, o que a gente estava olhando? Tinha essa região de liquidez aqui, esse imbalance, e esse outro sell side liquidity aqui. Então, qual que era a minha ideia? Eu entrei aqui nessa região, né, quando ele fez o sweep aqui, sem stop, para deixar o preço trabalhar, porque eu sabia que eu tinha essa região de proteção aqui e no máximo essa outra aqui embaixo, né? Ou seja, entrei com uma mão leve, tranquilo na margem. Se eu fosse estopado aqui embaixo, seria bem dentro do gerenciamento, porque foi com uma mão levezinha em relação à margem que eu opero. E aí o que aconteceu? O preço veio, andou contra e tudo mais. E eu simplesmente deixei o trade. Não fiz preço médio, que isso é a coisa mais idiota do mundo, porque hoje ele pode ter ido a favor, mas se você faz preço médio, ele vai descendo, você vai se afundando. Então, eu não recomendo preço médio nunca, tá? Então, eu deixei o trade rolar. Só que a diferença é que assim, ó, se eu tivesse, e aí eu conto para vocês o que eu estava pensando e por que eu falo que não é certo e não pode deixar sem stop. Se eu tivesse estopado aqui e entrado aqui, eu teria pego toda essa subida aqui e teria esse pedacinho aqui, ter pago o meu stop e ter sobrado tudo isso aqui. Como eu entrei aqui nesse meio do bolo, ele andou tudo isso aqui negativo, depois voltou e me pagou isso aqui. Estão vendo? Que não vale a pena você deixar trade rolar. Por isso que o Smart Money é lucrativo, tá? Ele tem que ser cortado mal pela raiz. Se você tá errado, sai. Por quê? Porque ele vai te dar uma chance de entrar de novo.
tá? Se você foi violinado, é porque você entrou no lugar errado. E aí ele te violinou, entra de novo mais embaixo, que era o correto a ser feito aqui, né? Ter entrado aqui embaixo de novo e ter surfado toda essa conta. Mas tudo bem, eu estava operando para ver a situação, testando algumas coisas, que eu estou testando uma leitura aí com um indicador que até o pessoal lá do grupo de alunos me perguntou, mas depois eu vou passar para eles quando eu tiver feito os estudos. E aqui era uma região do estudo, era uma região importante que eu estava vendo quanto o preço ia segurar nessa região. E realmente respeitou e segurou. Mas vamos falar de estudo, que é o que interessa, né? Essas novidades aí eu não vou ficar falando, porque senão depois no grupo o pessoal fica só querendo ir atrás de coisa que facilita a vida, e isso não é para facilitar a vida, é para ajudar na leitura. Então, o que a gente tem aqui no índice? Nós temos uma movimentação que ele consolidou aqui, desceu para um outro nível e subiu de novo numa nova zona de consolidação. Aqui, novamente, a gente encontra um range que o preço deixou. Esse cara aqui, né? Esse range aqui. Tá? Ah, Emerson, por que não marca aquele último fundo e esses daqui? Porque isso aqui são os sweeps, tá, turma? Inclusive, o correto é marcar esse canto aqui, ó, tá? Mas aqui, como ele já fez essa zona de liquidez aqui, a gente vai trabalhar com essa região de liquidez, que inclusive é o sell side liquidity a ser testado. Então, a gente viu o que aqui, ó? Eu já falei para vocês a importância dos testes, né? Que isso é um fundamento do Wyckoff, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, mais altos. Ou seja, se esse preço não passar daqui amanhã e voltar, não sejam loucos de achar que aqui vai segurar e de procurar order block aqui para vender. Porque se o preço voltar amanhã, como eu já tenho captura de liquidez aqui, vai ser para ir no alvo lá de cima. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? E aí sim quebrar essa estrutura, para depois dar-lhe a continuidade, e aí é a formação da acumulação de Wyckoff, tá? Então, por isso que é importante vocês terem essa noção do que fazer. Lembrem-se, principalmente quem já fez o treinamento sabe, fundo forte, topo fraco. Então, se esse fundo aqui, ou fundo forte, topo fraco, se amanhã o preço segurar nessa região aqui, ó, não ter força para romper e voltar, saiba que é para romper essa região, tá? Porque mitigada ela já foi, liquidez ela já foi pega de tudo quanto é jeito aqui nessa zona, tá? Então, fiquem espertos em relação a isso. E aí, o que a gente tem de marcações aqui para amanhã? Nós temos os dois pontos, tá? Que é o que a gente vai trabalhar. As duas extremidades. Primeiro, o fundo aqui, que ele precisa ser perdido para dar continuidade no movimento, né? Ou seja, nós estamos ainda numa onda. Estão vendo? Para dar continuidade, ele tem que romper esse fundo. Então, se o preço abrir aqui e continuar descendo, mesma coisa, tomem cuidado com compras aqui, porque se ele segurou aqui e abrir dando continuidade nesse movimento, ele vai testar o fundo. Então, vocês sempre têm que ficar atentos a esses tipos de movimentação, porque é isso que vai dedurar o que está acontecendo, tá? Se o fundo é forte ou se o fundo é fraco e para o lado que o preço está indo. Então, isso que a gente tem para trabalhar amanhã. A gente tem aqui dentro as zonas de liquidez, e a gente tem os pontos para a gente estar observando, né? Ou seja, o lado que o preço abrir, o lado que ele mostrar força é o que a gente vai trabalhar. E só lembrando, se por um acaso ele fizer isso aqui, descer e segurar, você não vai arriscar a compra aqui. Porque ele pode fazer isso aqui, capturar essa liquidez aqui do buy side liquidity para dar continuidade, ok? Aqui é um movimento complexo, tá? É um movimento que ele está fazendo, ó, bem complexo.
E isso aqui, inclusive, pode ser uma reacumulação de onda 3, tá? Quem conhece o Wyckoff, o Elliott, né? Sabe o que eu tô falando. Então, pode ser, tá? Não vou entrar no mérito porque não faz jus, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, tá? Então, pode ser isso. Não que eu sei esteja certo, mas isso aqui pode ser um drop, base drop, que também é conhecido no nosso Smart Money. Então, isso que a gente tem de marcações aí para o índice, para o pregão de amanhã, beleza? Bora falar de dólar. Aqui, dólar. O dólar, quem se lembra, depois deixa no comentário o que eu falei ontem no estudo, para tomar cuidado com essa liquidez, porque muita gente entende isso daqui como uma falha e vai procurar venda, quando na verdade isso aqui pode ser uma captura de liquidez para ele dar continuidade na alta. Exatamente o que o preço fez hoje. E se alguém prestou atenção no estudo, se alguém entendeu o que eu falei no estudo, teve risco, 2 e 3 oportunidades para pegar essa compra aqui e surfar esse movimento, além desse sweep contra a tendência aqui, que também deu um tradezinho. Então, se teve paciência e entendeu o que eu falei no estudo, conseguiu ganhar dinheiro no dólar tranquilamente. Beleza? O que a gente tem aqui para esse doleta amanhã? Ele continua rumo ao alvo. Lembra a linha que a gente tinha falado, que era do desenho ainda, ó, com onda de correção e continuidade. Tá? Dólar chegando num recorde aí, né? Praticamente esse ano, se não me engano. Então, o que a gente tem agora? A gente tem uma continuidade aqui, ó, de uma fase de ou distribuição ou reacumulação. Por que distribuição ou reacumulação? Porque vai depender do lado que ele vai abrir, vai depender da força que ele vai fazer, porque aqui a gente tem o quê? O movimento de acumulação. Para ele dar continuidade, ele precisa subir, voltar e continuar até o alvo. Para ele reverter, ele precisa perder, voltar e aí vai continuar até o alvo. Esse é o movimento que ele precisa fazer. Mas para a gente fazer alguma coisa, ele tem que primeiro sair desse caixote. E é isso que a gente tem que aguardar e entender no pregão de amanhã. Porque isso aqui é um caixote dentro de uma região de topo, né? Onde a gente teve um sweep, depois a gente teve 2 regiões seguradas e a gente tem essa outra região aqui embaixo. Então, a atenção de vocês deve estar toda voltada para a hora que o preço sair dessa região aí, tomar a decisão mais correta. Beleza? B3 era isso. Então agora vamos falar do Nasdaq. E para quem acha que o Nasdaq é topo, né? Ele segue rasgando para cima, máximas históricas. Hoje acabou renovando com as notícias que saíram aí. Acabou renovando máxima. E agora a gente tem o que no Nasdaq? Uma continuidade, olha só. De novo, uma continuidade de movimento. Ele não teve nem forças para ir lá naquela região de baixo. Quando a gente olha aqui um time frame maior, agora a gente vê que eu tenho regiões de liquidez aqui, e aqui e aqui, tá? E eu tenho, por enquanto, um rompimento mais ou menos. Então, aqui agora a gente tem um ponto de atenção, porque essa esticada que o preço dá é aquela esticada que deixa o famoso nada para fazer, né? Porque você não tem o que fazer, você não tem como tentar procurar. Qualquer venda que você vai fazer aqui é arriscar e adivinhar, né? E aqui, para comprar, ele vai ter que mostrar qual é a intenção dele. Quando a gente olha aqui o gráfico de 1 hora, o que eu tenho de interesse aqui, de pontos importantes? Essa região aqui, que é um imbalance, que foi o sweep nessa linha aqui, ó, que aqui a gente tinha um order block marcado, só que essa buy side liquidity empurrou o preço para cima para testar a zona de extremidade. Lembre-se, uma coisa eu sempre falo para a turma, assim, ó, em todos os estudos:
Se você está operando Nasdaq, tenha uma coisa na cabeça. Espera as extremidades. Ou se você está longe de uma extremidade, tenta ver se você consegue fazer um trade a favor dessa extremidade para o lado que o preço está indo. Porque ele sempre vai testar as extremidades. O Nasdaq, ele sempre faz isso, tá? Então, quando vocês olhem, ó, nós tínhamos aqui, ó, uma extremidade, ele veio testar e deu uma bela de uma venda, tá? Quando ele chega aqui, ó, aí ele tranca aqui no meio e ele não consegue descer. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um order block aqui. Se eu tirar para um time frame menor, por exemplo, um 15 minutos, vocês vão ver que ele vem exatamente na captura de liquidez do imbalance que eu tenho aqui do 15 minutos. Ele abre a sessão asiática consolidado, captura a liquidez e vai embora para cima. Esse é o movimento que ele faz sempre. De novo hoje, ó, ele abriu capturando a liquidez de cima, deixou essa armadilha aqui, voltou, pegou a liquidez e seguiu o caminho. A mesma coisa. Porque ele montou essa armadilha aqui, ó, na seção asiática. E aí, o que ele sempre faz? A seção asiática consolida, captura a liquidez e vai para o outro lado. Seção asiática, captura a liquidez e vai para o outro lado. Seção asiática, captura a liquidez e vai para o outro lado. É sempre a mesma coisa. A seção asiática só serve para gerar liquidez para o movimento ou continuar ou reverter. Olha aqui, ó. De novo. Seção asiática, capturou a liquidez e foi. Depois ele voltou tudo. Aí na outra sessão, capturou e foi. Mesma coisa. Ele sempre faz a mesma coisa todos os dias. O Nasdaq, ele é muito técnico em relação a isso. Então, vocês precisam estar sempre atentos em relação a isso. Beleza? Então, quando a gente fala de estudo aqui, para quem vai arriscar operar na Tradovat, eu vou dar um tempo essa semana, eu só vou voltar ao Nasdaq semana que vem, mesmo porque eu tenho que ativar minha conta PA e eu vou ativar ela amanhã, porque eu estava esperando fechar a fatura do cartão de crédito. E então eu tenho aqui, ó, essa região que seria uma possível região de um reteste ou de se ele quebrar uma estrutura, fizer algum movimento de quebra de estrutura como um possível alvo vendedor contra a tendência, que não é mais o mais interessante, tá? Fora isso, seria algo nessa região aqui de baixo, depois dessa liquidez aqui. Tá? Então, alvos lá embaixo ele tem. Sair vendendo contra a tendência no Nasdaq, eu não sou louco. E vocês também não deveriam ser. Então, ele está num ponto ruim para se operar. A gente tem que aguardar aí a movimentação da abertura do mercado de Nova York amanhã, porque com a abertura de Nova York ele dá uma movimentada e aí sim ele monta as estruturas de liquidez para a gente saber mais ou menos qual que é o rumo que ele vai seguir. Beleza? Então, para a gente finalizar, vamos falar de euro. Só que antes eu queria dar um recado rápido para vocês sobre a Hantec, turma. A Hantec Trader, a mesa proprietária de Forex, parceira do canal, tá com um cupom de desconto que está fixado lá no grupo, junto com o link. Também eu vou deixar aqui no vídeo, vale até sexta-feira, meia-noite, horário deles, de Londres, tá? 15% de desconto em alguns planos, nos planos maiores, tá? De 100k e 200k, tá? Esse é o desconto. O cupom é o LG15, tá? Então só dá uma olhada nisso daí. Lá no grupo tem o link, aqui embaixo na descrição também eu vou deixar para vocês, aí quem tá a fim de operar numa mesa séria de Forex, esse é o caminho. Só não tem os descontos e o preço da mesa americana, mas é outro cenário, é outra situação e você vai ter uma liberdade muito maior de operar, porque é 24 horas por dia lá, beleza? Então bora falar do euro aqui, ó. O que a gente tem? Viu que agora ele chegou perto daquele nosso alvo teimoso lá que a gente está falando há horas, né? Renovou uma estrutura de novo.
Ele fez a captura de liquidez aqui embaixo, quebrou a estrutura, deu compra, quebrou a estrutura, voltou e está montando uma liquidez interna aqui. A atenção que a gente precisa ter aqui agora é nessa região aqui, para ver se o preço está fazendo uma mitigação para vir até as extremidades ou se ele vai dar continuidade nessa alta, tá? O que vocês têm que estar atentos aqui? A essas possíveis manipulações. Percebam aqui, ó, nos 60 minutos, como ele entrega um pouco o ouro. Ó, volume, comprador, volume, comprador, volume, comprador, volume, tá? Uma região de muita defesa, aqui, ó. E aí aqui ele faz um volume monstruoso na queda. Em sã consciência, como que se vai vender essa queda, né? Então ele fez aqui. Isso aqui tá me cheirando, tá, turma? O que eu sempre falo pra turma, o Ronaldinho Gaúcho. Ele captura a liquidez aqui, joga o preço para baixo, ele finge que vai fazer um pivô de baixo. Captura essa liquidez aqui e vai até o alvo, tá? Então, assim, fiquem espertos em relação a isso. O ponto que a gente tem aqui é o seguinte. Dentro do time frame pequeno, vocês têm que esperar uma oportunidade. Percebam que ele já deu um sinal aqui, ó, onde eu tenho um fundo e eu tenho uma quebra de estrutura. E agora o preço está segurando aqui. Se por um acaso ele fizer esse movimento, voltar e segurar, você tem aí a continuidade. Agora, se ele montar isso tudo aqui, voltar, aí toma cuidado, tá? Porque ele pode dar continuidade. Mas o ponto de tomada de decisão é aqui, nessa região, que ele pode fazer esse movimento aqui e seguir para cima, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, porque isso aqui foi bem uma captura de liquidez. Tanto é que, olha só, ele usou esse sell side liquidity para ir até esse order block aqui, que foi essa região onde ele deu a entrada aqui de compra no reteste desse topinho aqui, beleza? Então fiquem atentos aí nessa situação no euro. Para a gente finalizar o Gold, quem olhou o Instagram lá viu que o aluno lá, o Wagner, pegou uma compra fenomenal no ouro. Ele deu a compra aqui, ó, inclusive. Eu falei da continuidade, né? Que a gente tinha um cenário no ouro que ele dependia de dar esse movimento aqui para descer, porém ele perdeu aqui, né? Então, se ele perde essa estrutura aqui, ele dá a continuidade no preço. E aqui ele fez o movimento, ó, ele fez o topo mais alto, voltou no order block e arrebentou para cima. E aí tinha sim o alvo, pelo menos nesse buy side liquidity aqui, e foi justamente aonde ele parou. Então foi uma bela de uma movimentação aí. Agora sim, ó, nós estamos vendo o que aqui no ouro? Um reteste dessa região. Temos um buy side liquidity aqui muito forte, tá? Ele não rompeu o topo. Então, ele está fazendo um possível movimento de continuidade, ok? O que tem que prestar atenção aqui agora? Esse rompimento desse topo aqui. Agora ele está numa zona ele consolidou nessa região aqui. Todo movimento aqui agora é arriscado. Agora vocês precisam, para dar uma nova compra, ele tem que renovar essa região, que aí ele está fazendo choque. Percebam, né, que esse aqui foi o último movimento de queda. Isso aqui é liquidez interna. Agora ele pegou essa liquidez interna para dar continuidade. Agora ele teria que fazer isso aqui, voltar e dar uma compra. Aí nós temos a reversão do mercado por completo no time frame maior. Então prestem atenção nessa movimentação do ouro. Beleza, turminha? Então era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso e um ótimo pregão amanhã.